Seja bem-vindo ao Pod Café, o podcast dos empreendedores. Hoje estou aqui, eu e Mari Pérez, novamente para trazer para vocês o sabor mais gostoso de um cafezinho delicioso, não é, Mari? Com certeza, Fábio. Olá, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui em mais um programa, mais um episódio do Pod Café. E hoje nós vamos falar de um café muito especial, muito gostoso, o Café Salute. E ninguém melhor para falar desse café do que ele, o próprio Luiz Henrique Salute, o Pantera. O Pantera. Ô Salute, vamos começar aqui. Você tem que explicar pra gente por que Pantera. Vamos começar por aí. Tá certo. Primeiramente, queria agradecer o convite. Certo? É um prazer estar aqui junto de vocês. Acompanho desde o início e queria parabenizar vocês dois pelo sucesso que vocês estão conseguindo. E Pantera é um apelido carinhoso de duas amigas da minha juventude. Eu era jogador de vôlei e basquete na escola e na época eu era alto, mas magrinho, né? Então a Marisa Miranda e a Leleia me colocaram esse apelido. Foram elas que colocaram? De Pantera, você entende? E eu carrego isso, certo? Nesses 50 anos aí Sim. Pelo Pantera, legal. Justamente. Então, alguém te chama de Luiz Henrique? Só quem não me conhece. Só quem não conhece. Os amigos, minha esposa, todo mundo me chama de Pantera. Tem esposa? É minha esposa. Poxa vida, legal. o Pantera, pode ser assim? Salute Pantera. Pra você ter uma ideia, os amigos dos meus filhos, né, chamam eles de Salute e chamam de Pantera. Pantera, Legal, pegou mesmo esse apelido. Pegou, né? Vamos começar então, o Pantera contando a história dele, depois no decorrer da história vai aparecer o Café Salute, aí a gente explica a origem, como que faz, qual que é a sua, como que você vende ele, enfim, toda essa questão mercadológica. Certo. Vamos fazer isso? Vamos lá. Ô Pantera, você não é de Garça, não nasceu aqui em Garça pelo menos, né? Não, eu sou, na realidade, meus pais são de Jaú, mas eu sou nascido no Paraná. Meu pai foi desbravar, formar fazendas de café lá naquela região e eu nasci lá. E depois de lá, uma família aqui de Garça, né, tradicional na época, e comerciantes de café e produtores de café, né, a família Teles, o seu José Teles, conheceu meu pai lá, viu que ele conhecia muito de café e o trouxe para Garça. Importou para Garça. E assim a minha história começou no café. Certo? Então quem entendia de café era o seu pai. Meu pai. Por isso que vocês vieram. E você já nasceu nessa cultura do café, isso, né? Eu sou segunda geração. Meu pai foi um dos primeiros corretores de café de Garça, né? Na época tinha só cooperativa e meu pai foi um dos primeiros independente, né? Naquela época tinha muitas empresas que compravam, que eram os maquinistas, né? Como era o seu José Teles e a cooperativa. E depois que meu pai saiu, ele se tornou corretor autônomo, né? E são 57 anos que o escritório está aberto aqui em Garça, comercializando café. Olha que interessante. Ô Pantera, você é filho do Pedro da Cleide, é isso? Isso, Pedro Salute. Pedro Salute fez muita história aqui na cidade de Garça. Ele... Para mim, ele é uma lenda e um herói no café, sabe? Que legal. Você chegou aqui na cidade num período que o café era muito forte, era o que tocava a cidade, o café, né? Justamente, né? Praticamente a época dos coronéis mesmo, né? A cooperativa estava iniciando, mas com muita força, né? Muito poder aquisitivo, né? Porque os produtores eram muito fortes, né? No comércio, né? Não tinha essas indústrias, né? Que tem hoje. Era só o café, Era né? o café, né? Era o forte. Aqui, o estado de São Paulo, praticamente, era café, né? De um lado ao outro, né?
Você conheceu o Labieno? Eu conheci, não conheci o seu Labieno, mas eu ouvia muito falar dele na época, né? Mas ele era uma figura mais distante do que eu convivia, né? Porque eu era muito pequeno, né? Então, mas a gente era uma lenda, né? Ele, o Manolo, né? Que chegou a ser até deputado, sim, né? Sim, Manuel Chiquim Fernandes. Isso, então, Carlos Ferrari. O Carlos Ferrari, e já é parente da minha esposa, né? Ah, é? Parente distante da minha sogra, é isso. Que legal, que legal. Viveu, como diria, os tempos áureos do café. Isso. Ah, que legal. E aí você foi crescendo, estudou aqui na cidade mesmo? Eu passei a minha infância aqui até os meus 15 anos aqui. Depois eu fui embora fazer colégio, né, técnico. Eu sou formado junto com o Dinho. O meu tio? Nossa, é verdade? Nós formamos junto em eletrônica. Ai, que legal. Só que ele deu sequência e eu não, né? Eu fui para... É em Bauru que você Bauru, fazia? Colégio Técnico de Eletrônica em Bauru, na Fundação. Ai, que legal. Em quê? Eu em economia. Mas lá em Bauru eu jogava basquete, aí eu acabei indo buscando uma outra... Você foi para Bauru para jogar? Aí você... Não, fui para estudar, tá. Aí fui, né? Estudou aonde lá em Bauru? Na Fundação, na época chamava Fundação Educacional de Bauru, que era junto com a Faculdade de Engenharia, que agora me fugiu o nome, acho que era fundação mesmo. Tinha o IT e tinha a faculdade, né? E o colégio era junto, né? Era unificado pela faculdade. Até hoje Bauru tem aí a tradição no basquete, tem time de basquete lá. Justamente. Então lá atrás já vinha, não era? Eu achava que era só o Pelé. Pelé nasceu lá, futebol, Noroeste. O Luz era um time muito forte na época, né? E aqui Garça também, eu jogava pelo tênis aqui. E o tênis clube tinha um time muito forte, nós jogávamos era federalizado, jogava a Federação Paulista. Poxa, qual que é a sua altura? 1,91. 1,91? Isso. Fazia cesta? Fazia cesta. Mais ou menos. Mais ou menos. E diga uma coisa. Tinha outros 4 dentro do campo. Você passava a bola para eles fazerem a Eu cesta, ajudava né? bastante. Eu também joguei muita bola ali. A hora que saía da linha, eu ia lá, buscava, entregava pro lateral, o gandula. Sim. Mas você disse que jogou basquete lá. E você foi parar no Rio de Janeiro, como isso aconteceu, jogando basquete? Foi estudando e fui buscar essa, né? Joguei no Fluminense, mas no time juvenil, né? No preparatório. Mas depois, né? Fiquei 2 anos lá, mas acabei, assim, fui criando mais juízo, vamos dizer assim, e retornei para a Garça buscando outros objetivos, né? E o estudo, na época, não me atraía muito, e então eu tinha vontade de trabalhar, né? E fui tentar. Eu tinha um parente meu que era diretor do Banco Itaú, mas, né, eu pedi para minha mãe, pediu um emprego para mim lá, ela queria que eu estudasse e me falou que não, sabe? Aí eu vim embora, falei assim, lá em Garça eu arrumo emprego no Banco Itaú, depois eu peço transferência, sabe? Aí consegui entrar no Banco Itaú, certo? Mas aí conheci minha esposa lá, aí o coração Poxa. trincou e abandonei. Aí tudo mudou. Aí tudo mudou. Verdade. A agência do Itaú é no mesmo local que ele está hoje, na Interpenteado ou não? Não. Na realidade, quando eu entrei no banco, era onde é a Câmara Municipal. Na Barão do Rio Branco. Porque estava reformando o banco, tudo. Eu entrei ali e depois fomos para a agência nova, que é na Heitor Penteado até hoje. Poxa, eu tinha ideia que lá teria sido só o Bradesco, é isso? Não, antes foi o Itaú, por um período. O Itaú devia estar em outro lugar, mas quando eu cheguei, né, que eu vim para cá,
era ali onde é a Câmara. Aí ficou um período, aí fizeram a reforma ali onde é o atual, aí nós mudamos para lá. Ah, que legal. E lá então conheceu a esposa. A esposa? É. Quantos anos você tinha nesse período aí? 20 e pouquinho, 20 anos. 20 anos? Demorou quanto tempo para casar? Uns par dele. Enrolou a Márcia? Uns 6 anos aí. Até que foi bom. Porque eu comecei, antes de entrar no Itaú, primeiro eu trabalhei com café, com meu pai, com o sócio dele, que ele tinha, né? Aí depois é aquela choque de geração, né? Pai e filho, então discordava bastante, né? Das ideias. Aí eu saí e fui trabalhar no banco. E aí depois eu saí do banco e voltei a trabalhar com café, mas como eu tinha assim outras visões, né? Eu peguei e fui embora para Minas. Aí eu trabalhei em Minas. Lá em Minas eu conheci o seu Zé Cutralli, o dono da Cutralli, que ele tinha montado departamento de café, e fui trabalhar para a Cutralli lá. Cutralli é uma empresa de suco, né? Suco, na época ele tinha uma parceria com outro empresário, o seu Wilson Quintela. A empresa que eu trabalhei chamava Cutralli Quintela. Comprava soja, café e fazia transporte. Eles eram, né, a Quintela muito forte em transportes, né? E eu fui trabalhar para eles. Trabalhei lá, fui E lá você trabalhou com café ou com alguma outra... Café e soja. Café e soja. Comprava café e soja para eles e fiquei vários anos. De lá eu fui embora para Franca, trabalhando para eles também. Fiquei na Mogiana. Aí depois meu pai se separou do sócio dele, me chamou para ser sócio. Aí já vim não como filho, mas como sócio. Com mais experiência, né? Também, né? Muita experiência, certo? Tudo que eu aprendi no café, eu costumo dizer que eu tive 3 professores. Um foi meu pai, que entendia muito, né, de café, mas entendia muito mesmo. O outro foi seu Hélio Barros, pai da Marina, sabe? Ele era maquinista aqui, então... Ele me ensinou também algumas coisas sobre prova de café, tudo. E depois eu fui lapidado por um senhor chamado seu Samuel, lá de Franca. Ele trabalhava na Marubeni, ele morou no Japão, então ele me ensinou tudo, a parte de exportação, né, fazer os blends e tudo isso. Quando você fala de maquinista, para quem não entende... Onde ficava essa máquina, onde ele trabalhava. O que é ser maquinista, né? Eu quero ser o maquinista aí do café. Isso, o maquinista é que naquela época o produtor vendia o café não beneficiado, vendia ele em coco antes, porque não era todo mundo que tinha, só as grandes fazendas que tinha a máquina de beneficiar café. Então esses maquinistas eram armazéns, eram comerciantes que compravam esse café em coco, maquinava ele e vendia de volta para o exportador e a sobra para os torradores, né? Então, na época se falava, né, maquinistas, né? Sim. Então tinham vários, tinha o seu Hélio Barros. Quando eu falou maquinista, eu fiquei pensando, será que é o tratorista? Será que é o... Ali, hoje, onde é reciclagem, que foi a Túlia, que foi aquela... sim, boate, sim. Então, ali era um armazém de um maquinista, né? Então, tinha a cooperativa também fazia esse processo de comprar o café em coco e beneficiar, né, dos pequenos produtores, mas tinha os intermediários, né? Tinha os maquinistas, né? Aqui em Garça tinham vários, né? Puxa vida. Em todas as cidades da região tinha Veracruz, Gália, certo? Tinha um maquinista forte. E nessa época, o café de Garça, a corretagem como que era feita? Era para o Brasil mesmo ou era para exportação? Como que era feito isso? Eram muito poucos exportadores naquela época, né? Não chegava a 30, eram uns 22 mais ou menos, fortes, né? Então... A Gar Café, para você ter uma ideia, foi a primeira, né, cooperativa a exportar café. Isso foi em 64, 69, não me lembro certinho. Né? Até nós pesquisamos isso no nosso IG. Sim. Antes da Cochupé, né, que hoje a Cochupé é a maior cooperativa do mundo, né, do Brasil e do mundo, né, em número de associados. Mas naquela época, Garça foi pioneira na exportação. Ela fazia a própria
né, exportava os próprios cafés dos produtores. Foi daí que virou essa referência de Garça, Isso. cidade do café? Justamente, você vê, né, uma cidade pequena. Quando eu trabalhei no Itaú, ele era o 6º maior, o Banco do Brasil de Garça era o 6º maior movimento do Estado em dinheiro. Poxa vida! E isso comecinho da década de 80, né? A Final cidade da devia década ter de quantos 70. mil habitantes? Por aí. Agora você me apertou. Tinha muita gente hoje rural, 45, né? Tinha muitos né? habitantes que moravam nas fazendas, né? Justamente. Então era muito. Você vê, nós fizemos, né, 2 presidentes da OIC, né? O senhor Jaime Nogueira Miranda e depois o Mané Vicente Bertone, né? Ele fez sucessor, né? Que era uma coisa difícil, né? Você colocar um sucessor, né? Então foram 2 brasileiros. Ó, eu recebi hoje aqui, ó, de um amigo aqui do Instagram, falou assim, ó, você sabia, Mariane, o Celso Antônio Casemiro, você sabia que o slogan de Garça antigamente era Garça, a capital do café? Depois muitas cidades reclamaram e teve outra votação na Câmara Municipal e escolheram outra por concurso e ficou Garça, a Sentinela do Planalto. Então essa é uma informação legal para essa conversa que nós estamos tendo. Justamente, é uma coisa também que eu aprendi agora. Legal. É história, né? História de Garça. Justamente. E Garça é esse poder, né? Garça é uma cidade pequena, mas muito agradável, né? Eu não sou garcense, mas me considero garcense, né? Eu gosto muito daqui, certo? Acho uma cidade maravilhosa para se viver, né? E tem muito para melhorar, sabe? Eu acho que agora, né, essa juventude que está voltando e que está aí assumindo, né, o que os pais construíram, eu acho que vai melhorar muito, né? E principalmente a parte política, né? Que a gente era muito preso em 2 ramificações de famílias, né? Então hoje não, hoje está diversificando isso, né? Isso aí cria muita oportunidade, né, de crescimento, de aparecer mais, né, lutadores pelos ideais da cidade, né? Isso é interessante. Que bom, legal. E aí, a hora que você voltou, que você resolveu casar? Não, eu casei, levei minha esposa para Minas. Levou a esposa? Ficamos lá um tempo. Levou a namorada para Minas, né? Não. Já era Casou? Casou e levou. Eu namorava a prestação. Eu tinha uma vez por mês, né? E tudo. E aí, quando eu me consolidei lá, que eu estava estabilizado, aí resolvemos casar, né? Porque nós namoramos bastante tempo. E aí casamos, fomos morar lá. Aí ficamos 1 ano. E depois, aí retornei para Garça. Estou aqui até hoje, certo? E me fala uma coisa, como foi casar com a filha do ex-prefeito Francisco Assis Bosquet? Foi, assim, que eu posso dizer que foi maravilhoso, certo? É uma companheira, uma grande amiga, certo? Tudo na minha vida. Ela e meus 2 filhos. Muito bom, certo? Como que eu vou dizer? Foi uma experiência que virou meu futuro, certo? Que virou meu esteio. Muito legal. Uma companheira. Que bom, que bom. Uma declaração. Declaração, bonito. Eu falo, vou até fazer uma declaração. Eu falo assim, que se Deus me der uma oportunidade de uma outra vida, eu só aceito se for para ser com ela e com os filhos que eu tenho. Mas é muito bonito ouvir isso. Parabéns, Márcia. Parabéns, Márcia. Olha. Família. Hoje à noite. Hoje não. Hoje eu não durmo no sofá. Hoje vai ter. É verdade. Hoje à noite tem que fazer uma janta, esperar ele. Tem que agradar ele hoje. Bom, o Assis Bosquet teve uma influência aí na. Olha, o seu Assis. Eu, assim, na minha profissão, a gente não se declara muito politicamente, né? Principalmente lá atrás. Hoje, acho que eu tenho até uma postura mais sólida sobre, né? Sou mais maduro,
sobre política, então até consigo me impor um pouco, né? Mas lá atrás a gente era mais reservado, né? Mas eu sempre ajudei as campanhas que ele fez, tudo. E o seu Assis, para quem conhece ele sempre foi muito sério, muito lutador, sabe? Ele era um garcense, ele é o primeiro universitário de Garça, né? Ele é o primeiro formando. Ele e o seu João Visoto, que era dono da farmácia. Sim. Os dois formaram em farmácia, né? E depois ele já, de idade, ele fez curso de Direito, se formou em Direito também. Aí ele advogou. E, então, um homem muito culto. Ele lia mais de 20 livros por ano. Ele lia 2 jornais por dia. E, então, ele, certo, assim... era um exemplo, né, que eu buscava para transmitir também, sabe? Eu tinha, para mim, assim, meu herói é meu pai, sabe? Meu pai é aquele, ele não usava cueca por fora, mas tinha o S no peito, sabe? Então, super-homem. Mas o seu Assis também era uma referência muito boa de integridade. É importante a gente ter a base, né? Justamente. A base bem sólida. É uma pessoa que eu considerava muito honesto e lutador, sabe? Gostava muito de Garça. Aquele brasão que tem da cidade de Garça, foi o seu Assis que fez. Olha que legal. Puxa vida. Foi ele que... Então, ele era um político dedicado, diferente, né? Ele não era político, ele era um administrador, né? Você acompanhou essa estrada aqui de Garça Álvaro, que ele pedia cimento, as pessoas foram doando e ele asfaltou, né? Justamente. Daqui para Álvaro de Cavalos. Você participou disso? Olha, não. Eu, nessa época, eu conheci minha esposa bem depois, né? Isso aí foi bem antes, né? Eu estava ainda fazendo tiro de guerra, essas coisas, então eu ainda não tinha essa vivência, mas acompanhamos assim, né? Vendo o trabalho dele, aí, tudo que ele fez por Garça, né? Isso aí, você vê, quando de imaginar um prefeito, né? Juntar os fazendeiros, conseguir recurso, né? Cimento, tudo, pôr as máquinas da prefeitura na estrada, ele construiu tudo isso e depois doou para o Estado, né? A conservação, né? Então, você vê, né? Ele tirava recurso de onde não tinha recurso, né? Arrojado, né? Arrojado. Só que... Certo. Pensando no futuro. Empreendedor, hoje, né? Sim. Justamente. Sim, cabeça de... Então, e hoje, né, tem, né, que é o que eu estava te falando, tem político com essa visão, né, de empreendedor, de fazer pelo município, né, certo? Então, aqui, investem aqui, né, tudo que ganham, né. E Pantera, o café, ele teve ascensão aqui em Garça, aí teve a queda. Isso. E agora nós estamos vendo aí uma movimentação muito forte aí, novamente, do café na nossa cidade. E recentemente começou com o IG, teve toda uma movimentação aí. Conta para nós o que é o IG, como que é, o que você fez, qual que é o benefício disso para Garça? Explica para nós aí. Falou em café, o Pantera está no meio. Né? Sempre. Não é bem assim, mas a gente tem. No de Garça, tá. No de Garça, vamos ver. Então, é porque o Garça, né, como nós falamos, né, lá atrás, foi muito forte. Depois, infelizmente, a cooperativa, né, teve os problemas. O sistema cooperativista no país está falido, né? Então, nós não escapamos, né, desse mal. Aí ficou, né, o café ficou um pouco... Ficou não, né? Ele largou, ele virou simplesmente uma commodity e como ligas, né? O café de Garça é um café que ele tem uma qualidade que ele consegue pela torra, né? E ele melhora um café de má qualidade, certo? Ele consegue, né, criar artifícios, né, na torra que melhoram um café de má qualidade e também ele consegue também, né, numa torra mais escura, ele esconde um café de má qualidade. E num café de qualidade, como os mineiros, né, o da Mogiana, ele numa torra mais clara, ele
dá mais corpo, porque os cafés mineiros e da Mogiana não tem corpo, e o nosso café é bem encorpado, né? Então, ele numa torra mais clara, ele cria uma harmonia e melhora a qualidade de um café fino, né? Então, o nosso café ficou um coringa, né? Servia de blend, ele melhorava um. Isso é por causa da altitude? Por que tem essa característica? Então a gente está. É isso que a gente estamos agora com a denominação de origem sim, que nós estamos sim, buscando sim. agora, que nós tiramos o IG e estamos partindo agora para a denominação de origem, para descobrir qual é esse atributo que o café de garça tem que dá essa excelente qualidade e sabor, né? A gente está buscando descobrir isso aí, né? E vamos chegar para entender melhor, né? Porque ele tem um corpo, ele tem uma acidez média, mas ele tem um corpo que pronuncia muito, né? Ele tem uma doçura que agrada, né? Que harmoniza na boca. Eu costumo falar assim que o retrogosto, né? Que é o que fica na boca, ele é aveludado, ele deixa a sua boca aveludada e cria essa sensação maravilhosa de tomar um café, certo? Então, o nosso café, ele cria essa harmonia e muito gostosa. E eu costumo dizer que café, para mim, é o café puro, certo? É o café sem leite, sem chocolate, nada de cappuccino, nada. Para mim, café é isso aqui, é café, você entendeu? Ele natural, né? Então, o nosso café, quando você toma ele naturalmente, sem mistura, sem nada, ele é imbatível. Certo? Ele agrada todo mundo, desde que ele tenha uma torra certa, né? Uma torra clara, sim. Uma torra média, ele vai agradar todos os paladares, certo? Não tem quem não elogie o nosso café. E o IG veio resgatar isso aí, certo? O IG é identidade geográfica, é isso? É identificação geográfica, né? Identificação geográfica. Tá, identificação geográfica. Identidade geográfica não existe. Não é RG. RG não existe. O Pantera vai me corrigir se eu estiver errado. O que é o IG? Existe a identificação geográfica de vinhos, né, Pantera, que são os mais famosos. Justamente. Então, por exemplo, o vinho de champanhe, o espumante champanhe. Não são todos os espumantes que podem ser chamados de champanhe. Justamente. Só pode ser chamado de champanhe o espumante que veio da região de champanhe. Isso. São as características daquela região, certo? Que tem naquele café que você encontra dentro de uma certa região, você entendeu? Sim, e aí vem a outra... é único, né? Aí vem a outra pergunta. O que o café com o IG ganha? O que a cidade ganha? O que os produtores ganham com esse IG? Então, é um tipo de um selo, né? Uma identificação de reconhecimento mundial, certo? Então, não sou eu ou você falando, certo? Quando uma região tem a identidade geográfica, né? Ele por si só, ele se garante, né? O mundo, a hora que vê aquele selo, a hora que vê como que eu vou dizer, essa qualidade descrita, né? Acredita porque dá credibilidade, porque que nem eu falei assim, ele é um registro, certo? Ele tem que ter história. Ele tem origem. Certo? Ele cria uma origem, certo? Única, com comprovação de história, de qualidade. Os concursos, né, que a gente faz também vai somando a essa história, certo? Que cria esse selo, certo? Esse selo fica registrado onde? No INPI. INPI. Certo? O nosso está lá agora, acredito que mais alguns dias já sai, porque cumprimos todas as etapas, todas as exigências, certo? E vamos logo já poder usar ele oficialmente. Nós já estamos usando, né? Mas vamos usar oficialmente. E isso agrega, porque ele vai trazer pessoas de outros países, de outras regiões, buscando origens novas, né? Porque os países lá fora que buscam essa qualidade de café, o que eles têm? Mogiana
e mineira, né? O Cerrado, sul de Minas, montanhas de Minas, né? E as prateleiras deles estão lotadas, certo? Então, o que eles querem? Querem novas origens, querem um café que seja diferente. Ô, Pantera, café especial, o que virou moda, né? Hoje todo mundo tem o seu café especial, todo mundo quer tomar café especial, as pessoas estão aí comprando aquele moedor, comprando como chama aquela... Prensa. Como é a área que chama, não lembro, para fazer o cafezinho na hora. Ela tem, justamente. Tem a balancinha para colocar a quantidade exata de pó, para não sei o quê. Que é esse café especial e conta pra gente. Isso é uma moda só em Garça, porque nós estamos ou aqui na região, ou isso está acontecendo mesmo no país? Isso é uma tendência mundial, certo? Que nós estamos resgatando agora na nossa região, certo? Nós estamos até um pouco atrasados em relação ao resto do Brasil, ao mundo, né? Mas estamos acelerando para que seja divulgado, né? O café especial é um café de qualidade, certo? Acima da normalidade, né? Vamos supor, nosso café ele é de excelente qualidade, mas se você fizer uma colheita seletiva, selecionando os grãos, né? Escolhendo uma lavoura onde ela tem uma incidência de sol melhor, onde os frutos, né, ganham uma maturação mais igualada, tudo isso, né, você consegue identificar no grão, certo, atributos que dão um sabor diferenciado, né? Então, não é todo café que é especial, certo? São algumas talhões, alguns lotes que você consegue buscar esses atributos, né, de qualidade. Tanto é que ele recebe uma pontuação, né? Então, o café hoje acima de 80 pontos, 85 pontos, ele é considerado especial. Essa pontuação são notas dadas a sabores, aroma, doçura, equilíbrio, né? Um café que você toma ele cria um gosto bom na boca, que ele não cria nada de adstringência, que seria uma aspereza na boca. Então, esse café é considerado especial, certo? E nós estamos aí, né, voltando um pouquinho para trás, alguns anos, 5 anos atrás, o Tames, a Tereza Sartori, o Zito, né, que é o José Carlos de Moraes, né, Tames Lustre. Do Café Aroma, né, o Zito? Isso. Eles se reuniram, aí me chamaram, né, junto, e aí resolvemos, né, dar início a esse projeto. Aí foram entrando outras pessoas, né, no decorrer, certo? Hoje nós estamos um grupo grande aí, né, com uma diretoria, criamos o Congarça, né, que é um conselho que gerencia tudo isso. O João Carlos conseguiu uma verba estadual que, sem ela, né, nós não teríamos chegado aqui, né? Foi um dinheiro expressivo. João Carlos prefeito. João Carlos prefeito. E até com o nosso projeto, ele conseguiu também ganhar um prêmio, né, de prefeito empreendedor, certo? Ele nos apoiou, como o vice-prefeito hoje também nos apoia, né, desde o começo. Flávio Pérez. Certo? Não sei se eu posso falar aqui. Não, eu estou falando que às vezes tem alguém que está de fora, não sabe quem isso, o seu Flávio, né, nomes apoia muito o projeto e, né, esse ano aí teve, né, a ideia de fazer essa feira Tecnocafé, que foi um sucesso, né? Conseguimos alavancar o nosso projeto dentro desse projeto, dessa feira aí. Os apresentadores lá eram bons. Verdade. Eu acho que para a gente conseguir responder a sua pergunta, ajudando o Pantera, os benefícios do IG para Garça, trazendo o IG, a gente criou os cafés especiais de Garça, que os dois juntos trouxeram a Tecnocafé. Justamente. E a gente consegue, o marketing do café de Garça, tendo o IG, ele fica muito mais forte, porque ele é um café de origem, ele é reconhecido nacionalmente
como café de origem. Então, você consegue criar valor no café especial da região de Garça. Isso, e nos outros cafés também. Nos outros cafés também. E isso movimenta a região, como turismo, economicamente, as pessoas com comercialização de café. Vínculo, né? O café, a ideia é trazer os investidores de fora para conhecer a região, comprar o café aqui na região e, somado a isso, divulgar, né, os pontos turísticos, tudo, né? Então, uma associação, né? E movimentar esse mercado. E é o que a Mariane falou, né? É um café totalmente diferente. Hoje tem várias marcas, né? O produtor ele está criando a sua própria marca, agregando valor, né, ao seu produto. Futuramente ele vai agregar também pontos turísticos dentro da propriedade, né? Que nós temos muitas cachoeiras aqui, muita vegetação nativa ainda, né? Matas, né? Isso aí, né, cria valores, né? Agrega valores ao café dele. Então não é só vender como uma commodity, né? Vender também parte do café dele para um nicho de mercado diferenciado, né? Você vê a Três Corações, que é uma das maiores, né, torrefação aqui dentro do Brasil, ela já comprou café nosso e pagou o dobro, mais que o dobro do preço do mercado, né, no concurso. E também esse produtor que ganhou esse ano, foi acho que o 4º ano, se eu não me engano, não me lembro certinho, vai ter agora uma embalagem com a imagem dele. Foi o Neuber, né? É o Fernando Neuber. Fernando Neuber que ganhou. O café dele atingiu 87 pontos, certo? Que é uma pontuação que Minas, que já está há 20 e poucos anos fazendo concurso, atinge essa pontuação. Nosso atingiu também, né? Então, para nós foi uma vitória. E o café dele, conseguimos agora, a Três Corações, ela vai lançar nacionalmente uma embalagem exclusiva com a imagem dele, Cafés de Garça, produtor Fernando Neuber, sabe? Poxa vida, então, isso é importante para justamente, toda a região. São conquistas, né, que tudo veio do IG. Do IG. Né? Legal. Certo. Então, o IG é uma coisa muito importante. Em cima do IG, agora nós conseguimos também, com o apoio do SEBRAE e da Prefeitura, a APL, que são recursos, né, de fundo perdido, que não tem que pagar, para criar núcleos dos produtores de projetos com maquinário, rebenefício, comercialização, certo? Tudo isso são conquistas que o IG trouxe para a Garça. E certo? tudo isso também trouxe a faculdade de agronomia, agora vai ter o café, né? Então, se Deus quiser, nós vamos conseguir trazer isso, né? Que só tem uma região, né, que é divisa do sul de Minas, que tem o curso de graduação em café, e se Deus quiser nós vamos trazer isso para a Garça também, né? Que bom. Isso está voltando, então o café não está voltando porque ele nunca deixou, né? Justamente. Talvez as pessoas não tinham essa visão mais do café, né? Virou uma parte industrial. Hoje está se mostrando muito mais o café aí, ó, o café ainda está aqui. Ele está aqui, ele tem força ainda, ele movimenta a cidade. O que você acha que ainda falta para que o café, para que cresça e ganhe ainda mais espaço? Eu acho assim que nós estamos, né, caminhando no rumo certo. Eu acho que tem que ter assim, mais participação do produtor e também dos municípios, porque o IG de Garça, né, da região de Garça, na realidade são 15 municípios que compõem. E esses prefeitos que nós fomos, explicamos para eles, as CAT, né, as Casas das Agriculturas desses municípios, falamos com os agrônomos, explicamos e tivemos o apoio dele, né? Tanto é que a nossa região pertence a Marília, e a cidade de Marília cedeu o nome Cafés Regiões de Garça, né? Então, por Garça ser o polo maior de café que ficou em todos esses anos. Então, foi uma conquista nossa,
e com o apoio desses municípios. Só que a gente precisa trazer esses municípios para dentro do evento, né, desse concurso. E então eu acho que a gente tem que agora buscar isso aí, marketing, né? O marketing é muito importante, a gente tem que divulgar essa conquista nossa, certo? Até para a população, e porque assim as pessoas aprenderam também já a tomar um café melhor, já busca, a gente já percebe esse movimento, né, de procura por um café com uma torra mais clara, né? Já se vê vários escritórios com máquinas de café expresso, então já estamos criando esse hábito de se tomar qualidade. E agora, na minha opinião, é assim, porque você reunir 15 prefeitos num lugar só para falar de política vai ser muito difícil, porque um é de um partido, o outro é do outro, tudo. Mas se você trazer eles, não pela política, mas por uma cultura, certo? Que é a minha visão, pelo café, eu acho que a gente consegue juntar esses 15 prefeitos num evento, que seria, né, o concurso de qualidade, e talvez dentro da Técnico Café dessa feira, certo? E se a gente, imaginando, né, no futuro, se eu conseguir colocar 15 prefeitos juntos, certo? Unidos pelo mesmo objetivo, será que desses 15 prefeitos a gente não elege um deputado? Certo? A gente não começa a fortalecer o movimento de café politicamente? Certo? Como tem o Cerrado, tem senadores, deputados, tudo que estão dentro do projeto deles, talvez seja. Essa é a minha visão, você entende? Uma visão mais ampla. Sim, justamente. Do café, interessante. De fortalecer mesmo, para que isso aí realmente coloque o café em evidência, certo? Coloque a região em evidência, certo? E isso aí vai agregar valor para os produtores, para os municípios, arrecadar, né, muito mais do que se arrecada, certo? É levantar mesmo, é isso que eu visualizo, né, e entrei nesse grupo buscando isso, sabe? Fortalecer a região, certo? Divulgar ela, né, e também a minha forma de dar um pouco de mim por tudo que a região me deu, certo? Tudo que eu tenho hoje veio do café. Eu acho que seria digno da minha parte retribuir tudo isso que eu conquistei, sabe? Ajudando a levantar a região. Esse trabalho aí foi um trabalho de formiguinha, indo cada um, conversando, reunindo. Hoje está mais fácil reunir esse pessoal ou ainda não? Não, está bem mais fácil, mas ainda a gente tem um pouco assim de preconceito do produtor, principalmente o produtor grande, em, sabe, tirar uma parte, porque é impossível você pegar a sua produção inteira transformar em café especial, você não vai conseguir. Você tem que pegar um pouquinho, né, um talhão da sua propriedade. Nesse talhão, você fala isso em sacas quantos, mais ou menos? Ah, não, eu falo... Cada um certo. Escolhe. Assim, não tem limites, né? Tá. Mas... O ideal. Assim, se o produtor fizer 10 sacas, 50 sacas de café, né? Um produtor grande, porque o pequeno ele vai fazer 5, né? 2, 5, 10 sacas, porque é aquilo que eu falei, né? Ele tem que buscar aquele atributo, é uma colheita seletiva, certo? Ele tem que fazer um serviço diferenciado, não é ir lá e só colher o café com máquina e o café não ter contato com o chão, não, ele tem que realmente fazer um processo diferente, uma secagem diferente, certo? Para criar essa qualidade, para buscar essa pontuação, né? E esses atributos de qualidade no grão que o mercado exige, você entende? Então, se cada um fizer 10 sacas, certo? Nós vamos ter 1 milhão de sacas, né, de qualidade. E, grosso modo, né, que 1 milhão é o que a região inteira colhe, né, de café. Mas é por aí, né? E o café Salute? Isso que eu ia falar, isso que eu ia perguntar. Falando de café especial, falando de café, como surgiu o café Salute? Então, o café Salute é até
certo? Eu vou confessar que eu fui o último, sabe? Eu relutei em fazer essa marca. Na realidade, o Café Salute, antes, há uns anos antes do IG, né? A Suzy, que é a secretária da Cultura, ela me procurou e queria que eu fizesse um café para ela levar para a Bahia. Aí eu peguei e falava, Suzy, eu estou aqui no comércio, isso não dá certo, tudo, né? Porque aí eu falava assim, ela falou, não, mas você tem que fazer. Tal. Aí eu criei o café, chamava Café Natural, certo? Aí eu falava, o slogan era assim, não é café para emergente, é para inteligente. Certo? Que não era para qualquer pessoa tomar, era uma pessoa que queria tomar algo diferente, né? Porque eu não conseguia fazer um café com custo barato, como tinha esses cafés de supermercado que a gente chama de café de combate, né? Que são marcas que fazem um café com grãos inferiores, né? Não é grão de má qualidade, né? Não tem café de má qualidade, mas tem cafés de grãos inferiores que levam um custo mais barato, né? E o que manda muito no café é a torra, né? Então, a torra que é mais procurada, né, que é de tradição, é a torra que a gente chama de torra tradicional, que é uma torra mais queimada. E então eu falava, não é para esse público, né? Eu quero que quem tome meu café é uma pessoa que aprecie o café. Então, eu criei essa marca. Mas aí a logística, né, não dava certo, porque o custo elevava muito para mim colocar o café lá em Salvador. Né? Chegava lá com preço altíssimo e a gente não conseguia competir. E aí, quando o Tames e a Tereza e o Zito me procuraram, né, porque a gente começou com o projeto, eles criaram as marcas, né? O Tames criou o café inglês, a Tereza o café Sabor de Garça, né? Que era o aroma, porque ela era sociedade com o Zito, e depois eles separaram e o Zito fez o café aroma e o dela Sabor de Garça, que hoje está com o sobrinho dela, com o Rogério. E eu demorei, né? Foram surgindo outras marcas, né, de outros produtores, e depois o Tames, né, e a Tereza insistiram, e eu peguei e lancei o Café Salute, certo? Eu fico contente porque a gente fica com medo, né? Mas eu consigo vender, né? Eu não tenho muitos pontos de venda, aliás, eu só tenho um, mas eu consigo vender. Então, Pode falar onde que é o seu ponto de venda para quem quiser comprar o café? Bom, hoje eu tenho 2 pontos de venda. Um é no meu escritório, né? Ali na Rua Minas Gerais, ao lado do Banco do Brasil, e o outro agora começou quinta-feira na Alcópias, certo? Os meninos montaram uma cafeteria e não tem só o meu café, são vários cafés que estão lá. Eles estão convidando todos os produtores que têm café de qualidade para colocar lá, né, para venda, né? Então, eles são muito amigos deles, e aí eu coloquei meu café lá para ser vendido. É expandindo, né? Primeira expansão. Porque o Alcópio está na quadra 2 da Rua Minas Gerais e você está na esquina, na quadra no início da Minas Gerais, esquina com 15 de novembro. E a seleção do seu café, como que você faz? Então, eu sou um pouco exigente, né? Como eu trabalho café há muitos anos e trabalho com vários produtores, né, de renome, que produz muita qualidade, então eu seleciono os lotes, né? E dentro desses lotes eu faço uma análise bem criteriosa, e principalmente eu tenho um aparelhinho que chama refratômetro, que ele vê o Brix, né? O Brix é o açúcar da frutose do grão. Por refração à luz eu consigo ver a intensidade desse açúcar do grão, e aí eu separo esse café para torrar, né? A minha torra é bem artesanal, sabe? É bem artesanal. A minha, certo? É tudo eu que faço, eu que seleciono os grãos, eu cato todos os defeitos manualmente, certo? Um torrador moderno, como o da Mariane, né? Ele tem curvas de torra, sabe? A minha curva de torra eu faço esfriando o café. Então, um café que um torrador normal faz em 20 minutos, eu gasto 3 dias.
Nossa! Porque eu começo a fazer a torra, aí eu esfrio ele, aí no outro dia eu volto, dou a segunda torra. É moda antiga? É a moda antiga, sabe? Põe antiga nisso. E para esfriar ele, é na peneira, eu abano ele na peneira para esfriar, sabe? Para dar o ponto, para não deixar passar do ponto. É bem artesanal mesmo. Tem que ter muito conhecimento para fazer isso. Sem dúvidas. Tem que ter saúde, não é conhecimento, sabe? Porque é cansativo. Poxa vida. Eu torro pouco, eu só faço microlotes, né? São 10 quilos só que eu torro por vez para não envelhecer, porque eu vendo pouco, então toda semana eu torro um pouquinho, né? E é esse processo. O que é um café? Você falou agora aí, para não envelhecer. O que é um café novo? A partir do momento que ele foi torrado. Quanto tempo? Então, daí depende da torra, depende da embalagem, né? Porque a embalagem que não tem essa válvula, essa válvula ela serve para tirar o gás carbônico que o café torrado cria, né? Então, tanto é que não se aconselha. Você torra o café, aconselha deixar ele descansar 24 horas, 48 horas, para depois você embalar o café, que daí ele vai perder o gás carbônico, né? E não vai evitar ele de oxidar, né? Então, quando você tem o café com essa válvula na embalagem, o risco do café oxidar é menor. Então, ele tem uma durabilidade maior. Você entendeu? Ele pode durar, dependendo da torra e da qualidade da embalagem, até uns 6 meses. Agora, quando ele não tem, que a gente fala almofada, né, que ele não tem essa válvula, aí ele é 30 dias. Aí, a partir de 30 dias, ele começa a oxidar, né? Eu achava que a válvula é só para você sentir o cheiro, porque todo mundo chega e faz assim, ó, sente aqui o cheiro desse café e aperta. É para tirar o gás carbônico de dentro. Tanto é que o ar só sai, ele não entra, né? Então, legal. São modernidades, né? E vai, né? Que é o que eu falei, o café especial ele tem que buscar essa diferenciação, né? Ele tem que ter todos esses requisitos para dar qualidade para o consumidor e achar isso aí na xícara na hora que ele faz o café, né? E outra coisa também, o café em grão, ele tem uma sobrevida, né? Então, porque o grão você ainda vai moer ele, então a gente fala que ele ainda está vivo. Quando você compra ele em pó, o pó não tem mais o que fazer, né? É só fazer o café, então ele morre ali no pó, né? Em grão não, então eu sempre aconselho a pessoa comprar o café em grão e hoje tem muita moedorzinho barato, sabe? E diariamente ele moer o café que ele vai consumir, certo? Porque ele ainda tem os atributos, os aromas, né, os sabores melhor do que ele em pó, que pode estar lá 30 dias, 60 dias, né, na prateleira, né? Muito bom. E ele em grão, ele ainda conserva mais, né, a qualidade. Muito bom. Eu vou fazer uma pergunta antes que a Mari faça, que eu sei que está na cabeça dela. O que precisa para ser um corretor de café? O que precisa para ser um corretor de café hoje mudou muito, né? Na minha época, quando eu comecei, você precisava ser apresentado. O exportador, o comerciante, ele não pegava a amostra da mão de qualquer corretor. Ele tinha que ter um curso de degustação, né, pelo IBC, que era um instituto brasileiro do café, né? Então ele que regulamentava as torrefações, os exportadores, ele fiscalizava, e os corretores, né? Então você tinha que ter o curso de degustação e ser também cadastrado na Associação Comercial de Santos, certo? Que os fechamentos de café, os contratos, passavam pela associação, certo? Ela assinava e mandava uma via para cada um. Então, era uma coisa mais elitizada, né? Mais refinado, vamos dizer assim. E hoje não, hoje caiu tudo isso, né? O IBC deixou de existir, então não tem um órgão fiscalizador e qualquer pessoa que tem um conhecimento de café e de comercialização, ele se torna um corretor, né? Mas o que é importante é ter credibilidade, né? Trabalhar
com clareza e trabalhar, né, para as duas pontas, tanto o comerciante como o produtor, com inteira lesura, né? E eu aconselho os produtores que estiverem ouvindo isso aqui, tomar muito cuidado a quem ele vai entregar a amostra de café dele, que essa pessoa, né, tenha uma residência fixa, né, um escritório, que tenha, né, que ele pesquisa, se ela tem um conhecimento, tenha curso, né, para que não corra de estar fazendo uma má venda, né, porque tem um ditado que diz: a ocasião faz o ladrão, né? Então, de repente, um corretor que não tenha uma vivência, que não tenha coisa, às vezes não vai trabalhar para o produtor, vai trabalhar para ele, né? Então, vai buscar, né, fazer uma negociação boa, que seja boa para ele e não para o produtor. Então, é muito importante ele ter essa visão, certo, de que esse corretor tenha um ponto fixo, né, tenha uma residência fixa, né, que numa dificuldade ele encontra essa pessoa para ampará-lo na negociação, né, tudo isso. Todo corretor deve, pelo menos, saber fazer degustação do café? Olha, seria importante? Seria muito importante, né, ele saber classificar um café e provar esse café. Senão fica na mão do comprador, né? Justamente, porque se ele não, o produtor, ele entende muito de produzir, né, mas ele às vezes não conhece toda a qualidade do café dele, né? Ele sabe que é um café bom porque foi colhido, né, não teve contato com o solo, não tomou chuva. Então, uma colheita, né, de árvore, né, não é uma colheita de café de chão. Então, ele sabe distinguir, né, o café da árvore e o café que ele colheu do chão. A qualidade, né? Mas a qualidade que agrega valor é o corretor, né? Talvez a bebida, né? Justamente. O produtor não sabe o que bebe o café. O que bebe o café. Não sabe definir a qualidade da bebida do café. Da bebida então, como commodities, né, o café ele tem a bebida mole, que é a bebida mais fina, depois tem a bebida dura, que é um café de excelente qualidade, a riada, que é uma bebida intermediária, e a rio, que é a má qualidade, né? Então, só que dentro de um lote, pode ocorrer, né, porque a prova do café de commodities se faz com 10 xícaras, né? São 10 potinhos que o degustador vai experimentar, e quanto mais igualado for essas xícaras, né, que é o equilíbrio que a gente fala, né, ela tendo harmonia, né, todas as 10 xícaras com o mesmo gosto, tudo é o que valoriza. Então, às vezes, ela pode ter lá 8 xícaras bebendo duro e 2 xícaras riada. Ela tem um valor, o café tem um valor. Se for as 10 bebendo duro, ela vai ter um valor bem maior, certo? Se ela tiver 5 duras e 5 riadas, já, você entendeu? E o produtor não sabe ver isso, né? Quem sabe ver o comprador e o corretor. Então, se o corretor não tiver esse conhecimento, ele vai acreditar no comprador. E se o comprador tiver uma necessidade e não for, né, e essa necessidade o fazer ele ser um pouco desonesto comercialmente, quem vai sair perdendo é o produtor. Ele vai classificar o café da maneira que for interessante. Que o convém, né? Justamente. Então, de repente, e essa que é a importância do corretor também. Justamente. Então, de repente, lá um café que tenha 8 xícaras bebendo bem, né, bebendo duro e 2 riadas, mas vamos dizer, que o preço lá seja R$1.000 e poucos e uma bebida riada seja R$900, ele pode falar, não, pelas 2 xícaras, ele fala, não, esse café é riado, você entende? E desconsiderar as 8 xícaras boas. Aí o produtor vai perder dinheiro, ele poderia pegar 1.000, ele vai pegar 900, você entendeu? Então, o corretor ajuda muito se ele tiver esse conhecimento, né? Então, agora é a sua oportunidade. O produtor deve vender café sem o corretor? Olha, é o seguinte... é sua hora agora. O produtor, ele pode vender sem o corretor, sabe? Mas desde que ele conheça o produto dele. E, geralmente, o produtor, ele não tem tempo, porque ele vai pegar o
café dele vai em um comprador, certo? Que nem aqui em Garça. Aqui em Garça tem uma empresa que é uma exportadora e depois tem 4 comerciantes, certo? Então, onde ele iria? Nesse exportador, certo? Mas às vezes, naquele dia, aquele exportador não está com o melhor preço, porque ele já comprou muito café, ele não tem necessidade, às vezes, daquela qualidade que o produtor está na mão, certo? Já o corretor, ele tem um leque de oportunidades, né? Então, a gente trabalha com Santos, com o sul de Minas, com a Mogiana, certo? Com o Paraná, né? Com torradores. Então, para aquela qualidade, eu vou saber aonde encaixar com o melhor preço aquele café daquele produtor. Então, a chance dele conseguir um melhor preço é bem maior do que, às vezes, ele sozinho. E ele não precisa sair lá da fazenda, ele pode continuar tomando conta da fazenda, tocando dia a dia, e pelo celular ele conseguir fazer essa negociação, você entende? Mas... Fábio, tem um corretor? Certo. É isso que eu falo. Certo. Não venda café sem o corretor. É muito importante. Certo. E, Um bom corretor. Um bom corretor. E que é o Pantera. o café teve o preço do café teve aí um boom aí, subiu o preço. Qual que é a tendência? O que você acha que vai acontecer com o café? Então, essa é a pergunta que não quer calar. De $1 milhão, né? Vamos dizer assim. O café, nós passamos um período muito bom de preço, né? O café, ele tem essas oscilações, sabe? Sempre ele tem valores altos, valores baixos, depende da safra, depende do estoque. E nós viemos bem, tivemos, né? Infelizmente, o café ainda vive de desgraça, né? Então precisa ter uma geada, ou um furacão na Colômbia, ou uma chuva no Vietnã, alguma coisa que enxugue o mercado, que coloque em risco o volume de café ofertado no mercado para que ele agregue valor, né? Então, infelizmente, o Brasil não tem política agrícola, né, que defenda a cafeicultura, né? Ele tem uma política agrícola geral e a gente não tem, né? Como é um produto commodity de bolsa, então a gente sofre as oscilações da especulação. E o produtor, né? Ele tem que tentar fugir dessas especulações, né? E tá com travas, né? Fazendo mercado futuro, às vezes pegando um financiamento em banco e essas coisas. E o preço futuro está difícil de dizer, porque nós viemos de uma safra muito pequena e tivemos, né, falta de café no mercado, e isso aí fez o preço subir. Mas, na hora que o preço subiu, poucos produtores tinham café na mão, né, que ele foi já... É por isso que subiu, né? Então, justamente. Então, mas ficou uma perspectiva de alta para a safra seguinte, foi essa que nós entramos na safra menor. Mas aí a pandemia né, da Covid, que afetou, né, o mundo inteiro, então afetou o consumo, afetou a logística O consumo aumentou? Não, ele se manteve. manteve. Todo mundo achou que ele fosse cair, porque as pessoas não frequentavam os ambientes, mas ele migrou, né? Ele deixou de ser tomado nas cafeterias, nos restaurantes, e passou a ser consumido em casa. Então, perdeu um pouquinho, mas muito pouco, né? Mas criou essa especulação de que o consumo não seria tão grande, então talvez ia sobrar café e o preço não disparou. Aí depois veio a recessão da Europa, agora a inflação nos Estados Unidos, né? Essa guerra Rússia e Ucrânia, que também está criando toda essa dificuldade, né? Na China voltou agora de novo a Covid atacar os lockdown que está acontecendo nas cidades, né? Então existe uma especulação muito grande sobre consumo e os meses vão passando e o preço veio, né? Perdeu muito, né? Em praticamente aí 30 dias nós perdemos, sabe, R$300, R$350 de valor por saco. Né? Estava sendo vendido a 1.350, hoje está sendo vendido a R$1.000 aí. Então, e o futuro ficou incerto, né? Porque pelos fundamentos era para o preço estar subindo, porque não tem café, apesar da florada ter sido muito boa no Brasil,
mas a gente fala que flor não é café, porque essa flor tem que virar fruto. Sim. As plantas, né, principalmente de Minas, não estão recuperadas, então a gente não, né? Mas a especulação de chuva e florada muito boa derrubou os preços. Então a gente acredita que nós vamos ter um preço melhor lá na frente, mas não mais como a gente esperava, como estava lá atrás, né? Certo? E café, assim, meu pai falava que quanto mais fala, mais erra, né? Então verdade, eu vou parar de falar, porque senão lá na frente alguém vai me cobrar isso, certo? Isso tudo depende, né? Depende. Se acontecer isso é assim. Os analistas falam assim, ó, se não subir, vai cair. Se não cair, vai subir. Mas é duro você, né, acertar, né, por causa da bolsa, né, por causa da especulação dos grandes fundos. Então, é um commodity, a gente está numa linha aí de fogo, e são vários países hoje que produzem cafés, né? Então, temos muito concorrente, muita qualidade, e fica difícil, né? Sim. Certo. Muito bem. Ô Mari, tem alguma pergunta aí? Por quê? Por quê, Fábio? Sabe que o Salute está sempre aí, o Salute, ou Pantera, né? Porque, na verdade, lá atrás eu não sabia quem era o Salute e quem era o Pantera. Aí eu não sabia se ele era o Salute ou se ele era o Pantera. Enfim. Depende de quem está perguntando, né? Bom, sabe que ele está envolvido aí no café com muita gente. E aí tem muita gente aí que quer falar, quer dar esse recado pro Pantera e mostrar o tanto que ele é importante para as pessoas. Então, eu choro, hein? Eu não, pode chorar. Fica à vontade. Ixi, me pegou de surpresa. Eu falei que eu trazer o lencinho e esqueci, né, Carlos? Me lembra, hein? Luiz Salute, meu amigo, meu grande companheiro aí de café, de pesquisa, mas amigo pessoal, muito importante na minha vida, companheiro, e muito importante também para a cafeicultura da nossa região, envolvido em todas as questões institucionais, a PLG, Tecnocafé, os concursos de café, amigo dos produtores, conhecedor da região, conhecedor dos cafés, pesquisador. Eu tenho, assim, colocar para o Salute hoje que eu acho que ele, de fato, é uma das pessoas mais importantes, não só no meu convívio, mas também na questão do café da nossa região. E o mais importante é a gratidão. Gratidão para o Salute e não nos abandone. Me ajuda. Quando recebi o convite para falar do Luiz Salute, me senti lisonjeado. O Luiz é um profissional extremamente capacitado, engajado, um cara ético, comprometido com as suas tarefas e tem me ajudado muito nas negociações. Nosso relacionamento comercial vem há anos, desde a época de nossos pais, o meu pai como produtor, o pai dele como corretor, e os negócios têm sido realizados sempre da melhor maneira possível. Luiz, você é um cara que eu admiro muito. Parabéns pelo seu profissionalismo, que você continue tendo muito, muito sucesso na sua vida e que Deus abençoe ricamente e te prospere cada vez mais. Um grande abraço, meu amigo. Um pouquinho do meu amigo Luiz Henrique Salute, conhecido como Pantera. Pantera, né, faz 8 anos sou vizinho de escritório dele, conheci ele me acolheu ali. Viramos grandes amigos, um cara super atencioso, dedicado aos vizinhos, ajuda, colabora. Percebo que ele é apaixonado pela área que ele atua, a área de café. Sempre estou conversando com ele, pedindo conselho sobre carros, moto, é o hobby dele preferido. Pantera é aquele cara que todo vizinho passa na janela dele para dar um bom dia. Um cara super atencioso, um cara que está ali pronto para ajudar. Quem convive com ele sabe
como que ele é carinhoso, atencioso com nós. E não posso deixar de falar, né, que nós também temos a parte que brincamos bastante. Luiz é o nosso tiozão da esquina. Vamos falar que ele já está ficando velho, né? Então não vamos chamar ele de vô. É o nosso tiozão. Luiz, um abraço, meu amigo. Agradeço por ser seu amigo. Agradeço por você ter me acolhido. Acredito que você considera que você também é meu amigo. Eu considero. Fico muito contente de ter conhecido e todo dia tomar café com você e trocar umas ideias. Grande homem, tenho certeza, grande pai, marido, e continue sim apaixonado pela sua área, essa dedicação que você tem em ajudar as pessoas. Um abraço, Luiz. Oi, eu sou Eduardo, sou filho do Pantera. Só tenho coisa boa pra falar do meu pai. Ele sempre foi um grande exemplo, ele sempre foi muito dedicado à família, ao trabalho, sempre mostrou isso pra gente. Mas o mais importante é que ele sempre foi um grande amigo, sempre tá lá por mim, por nós, por todo mundo. A gente tem muita sorte de ter ele em nossas vidas. E é isso, um abraço. Fala moçada, tudo bem? Aqui é o Guilherme, filho do Pantera, tudo bem? Me dá meu depoimento aí sobre meu pai, que é o meu maior exemplo aí para tudo na vida. Para o trabalho, para as amizades, para qualquer tipo de relação pessoal, porque é o cara mais sério e honesto que eu conheço. É um exemplo aí, nunca vi um cara se dedicar tanto para qualquer questão que ele faça, principalmente relacionada a trabalho e família. O cara fez tudo a vida inteira para mim, para meu irmão, para minha mãe. E no trabalho também eu nunca vi alguém levar tudo tão a sério como ele. Não tem meia palavra com ele. E, pai, te amo e continua sendo esse cara fera aí. Tamo junto. Oi, meu nome é Márcia, sou casada com o Luiz Salute. Vim aqui dar o meu depoimento sobre o meu marido. O melhor marido que eu podia ter, o melhor pai para meus filhos. E em relação ao trabalho, ele faz tudo honestamente e dá vida pelo café. Ele continuou o trabalho do pai e faz tudo muito certo. Por isso, graças a Deus, estamos aqui bem em função disso. Não ficamos ricos, mas vivemos muito bem. E ele é uma pessoa especial, ele trata todo mundo bem, ele ajuda todo mundo que pede para ele ajuda. Uma pessoa do bem. É isso. Obrigada. Me quebraram a perna. Aí, você sabe que eu também tenho muito a agradecer ao Pantera, porque quando eu entrei nessa vida do café, assim, do café especial, de desenvolver a marca, apaixonado, antes de ter marca, que eu falei pro meu pai, eu vou te ajudar a realizar o seu sonho. Ele falou, vai lá conversar com o Pantera que você não vai se arrepender. Eu passei várias tardes com o Pantera. Até hoje eu preciso ir mais uma vez. Eu sempre reciclo com ele. E é um conhecimento, é uma enciclopédia esse cara. Muito obrigada pela sua ajuda. Foi fundamental para eu conseguir entender o que é o café. A Mariane me enganou, porque ela ia lá e ela sabia mais que eu. Certo. Eu achando que eu estava ensinando, eu estava aprendendo, sabe? Ela é fera. Ela está de parabéns, certo? Eu falei para, assim, não tenho vergonha de falar, falei para ela que ela tem um grande pai, um grande empresário, mas ela usar toda a experiência dele, mas ela se lançar, ela ser a Mariane, certo? Não ser a filha do Flávio, sabe? Mas ser a Mariane Pérez. E o dia que eu vi o Pó de Café, eu falei assim, ela... Seguiu o conselho. Ela sabe, ela é inteligente e soube fazer, e vai continuar fazendo, certo? E vocês estão de parabéns. Eu não conheci o Fábio, mas já vi que é uma pessoa maravilhosa, sua equipe, e vocês têm grande futuro e tem muito campo e muito o que buscar, certo? Muito sucesso, certo? Eu agradeço vocês terem me convidado, certo? Isso que não esperava. Outro dia eu vi de alguém,
certo, mas não imaginei se eu soubesse teria que é isso, também, eu não né? teria vindo, certo, que eu, certo, Mas é muito bom se sentir muito amado, bom, né? é muito bom, sabe? As pessoas que apareceram, o Tamis é um grande amigo e vou apoiar ele sempre, porque a gente tem uma história junto, desde a infância, certo? O Eduardo Crude, que deu depoimento, o pai dele foi, assim, foi um dos homens mais sérios e inteligentes na cafeicultura e grande pai também, um homem do bem, sabe? Infelizmente ele partiu muito cedo, mas deixou os filhos aí que são, sabe, grandes produtores, grandes empresários, gente do bem, e tive muito orgulho de trabalhar com o pai dele, tenho orgulho de trabalhar com ele, com o irmão dele, certo? São gente sérias, né? E meus filhos, nossa, meus filhos, a minha vida, certo? A minha esposa, grande amor da minha vida, e então fiquei emocionado. E o seu vizinho, ele é de qual lado que ele é? O Júlio, sabe, eu conheci ele ali como meu vizinho, né? Eu cheguei primeiro na esquina, então a esquina é minha. A esquina é sabe? sua. Eu domino ali, sabe? E o Júlio é uma pessoa muito boa, né? Um engenheiro de primeira. E nos tornamos muito amigos, né? A gente tem liberdade de brincar, certo? E a gente convive junto, já virou um irmão ali, certo? Mas a esquina é minha, sabe? E eu sou, assim, ó, até a árvore que está plantada na frente do seu estervo, sabe? Eu cuido dela, certo? Ali do lado também cuido, certo? Dos estabelecimentos, sabe? Eu tenho, né, os vizinhos, que nem falou assim, eu procuro ajudar e vigiar, sabe? Sou meio brabão, né? Então, meio turrão. Mas quando apareceu a Márcia ali, eu sabia que ia mexer com você, porque você já falou logo de cara que ela trincou seu coração lá atrás. Justamente. E que você é apaixonado. É uma grande amiga, uma grande parceira. Aí, tinha a última pergunta aqui, que estava aqui, ó, anotado pra gente. Ele, né? Deixa aí. O que ela tem de especial? O que minha esposa tem de especial? Tudo, certo? Ela é uma pessoa muito íntegra, certo? Honesta, fiel, muito amiga, sabe? Muito parceira. Ela é minha secretária, minha financeira, certo? Ela que segura o dinheiro. Ela que administra tudo. Se você perguntar o que eu tenho, eu não sei, ela que sabe tudo. Então, ela me ajudou muito a crescer, né? E a criar os filhos. Eu tenho 2 filhos que são, sabe, não é porque são meus filhos, não, mas são gente boa, são profissionais então ela é meu esteio, ela é meu porto seguro, né? E é uma pessoa muito importante na minha vida. Minha família é tudo, né? E eu acho que sem minha família eu não seria nada. Então, eu tenho a minha família, né, lado paterno, materno, que, né, tem uma história, mas essa família que eu construí junto com ela é tudo. É a coisa mais importante da minha vida. É o que me faz acordar e trabalhar. Certo? Enfrentar esse momento que estamos vivendo hoje aí, né? É isso aí, é família. Parabéns. Parabéns. Você fala que eu não choro, ó, tô querendo chorar. Eu também sou um coração mole. Eu segurei aqui, porque senão já estava chorando já. Mas só para uma das últimas perguntas aqui, você disse que o Gilberto Godoy te ensinou algumas coisas. O que foi que você levou para a vida? Seu professor Gilberto, ele foi meu técnico, né, na escola, e o que eu aprendi de esporte, e assim, o esporte me ajudou a lapidar um pouco, né? Então eu considero que esporte é disciplina e dedicação,
certo? Quem é um atleta, ele tem que ter disciplina e dedicação. E o professor Gilberto me ensinou uma coisa assim, que na vida, porque todo mundo falava assim, o importante é competir, não é ganhar, certo? O professor Gilberto, não. O importante é competir e ganhar, certo? E ele falou uma coisa que eu nunca esqueci, que sempre caminhar para frente, sempre avançar. Se for para trás, se você tiver que andar para trás, é só para pegar impulso para se lançar para frente. Então, nunca, certo, desistir, sabe? Nunca andar para trás. O passo para trás é só um impulso para te lançar para frente, sabe? Então, ele sempre foi um grande exemplo, sabe? Hoje eu não fumo, eu não bebo, tudo pela disciplina que ele me deu, certo? Eu sempre pratiquei esporte, sempre fui atleta, e ele era muito rígido nessa questão. Então, a gente treinava para vencer, sabe? Treinava para ganhar. E na vida é isso, né? A gente tem que, tudo que a gente fazer com dedicação, né? Com respeito, mas fazer para vencer, né? Para ter um objetivo e conquistar esse objetivo, né? Colocar o sonho, né? na realidade e buscar esse sonho, né? Que bom. Perfeito, perfeito, né? Vamos agora para aquela questão mais macro, assim, eu queria saber de você, Pantera, dar uma reflexão de como você estava 5 anos atrás e você se imaginava que estaria assim agora? Olha, teve mudanças, hoje está melhor? Eu, há 5 anos atrás, eu não era idoso. Hoje eu sou idoso, então a gente não se imagina, né, chegar, né, nessa idade. E há 5 anos atrás eu era mais assim atirado, mais destemido, né? Me lançava mais nas oportunidades na vida. Hoje não, hoje eu já tenho, né, um equilíbrio maior. Hoje eu penso muito antes de dar um passo, de tomar uma atitude. E eu acho que só vem melhorando, sabe? Eu acho que a vida é igual a um bom vinho, sabe? Quanto mais ele envelhece, mais saboroso ele fica, sabe? Então, eu acho que de 5 anos para cá, minha vida melhorou muito, certo? Porque também, nesses 5 anos, eu vi meus filhos se formarem, né? Então, é uma etapa muito importante, né? Você vê seu filho, sabe, está preparado, né? Porque a gente cria para o mundo, né? Então, dentro desses 5 anos aconteceu isso, né? Eu consegui formar os dois, certo? Eles estão aí para o mundo, certo? Não tenho medo, sabe? Eles estão vivendo a vida deles e a mim, né? É isso aí. Certo? Estamos mais fortalecidos, eu e a minha esposa, meus clientes, né, também. Nesse tempo todo houve uma seleção de clientes, né, a gente procura a falta de, vamos supor assim, de juventude, né, daquela coisa, tira um pouco, então a gente tem que procurar atender menos clientes, mas com mais qualidade, né? Sempre. Hoje eu ainda estudo, pra você ter uma ideia, eu pesquiso muito sobre café, sobre mercado, para poder dar para esse produtor o que é de melhor, o que é de moderno, né? A gente pode envelhecer na idade, mas, né, não na vida, né? Não no conhecimento, então a gente tem que estar sempre se atualizando. E o ESG também me trouxe muito, sabe, uma abertura nova, né, um conhecimento novo sobre café, não só commodities, mas também esse novo mercado. Então, orientar os produtores aí a conhecer também o seu café, né, saber que ele tem essa possibilidade de abrir esse novo mercado. Que nem eu falei, é de pouquinho, mas é de pouquinho que vira muito, né? Então, esses 5 anos me trouxe tudo isso, né?
me fez voltar a estudar, voltar a ver novos horizontes. Muitas mudanças, muita coisa aconteceu, mudanças. Né? E pro Conheci a Mariana. Sim, é verdade. Certo. E foi muito bom. Certo. E para o futuro, nos próximos 5, o que você espera? O que você... Olha, o futuro, né, a Deus pertence, mas eu quero, daqui para frente, poder... Né, eu não pretendo parar, né, eu não tirei aquela carteirinha de idoso, eu estaciono em vaga normal, eu não furo fila, eu entro na fila. Eu falei para minha esposa que eu não iria envelhecer, né? Muito pelo contrário. Falei assim, eu vou me tornar um playboy agora, certo? Eu não tenho mais compromisso, não tenho mais que provar nada a ninguém, né? Então, viver a vida plenamente. Mas quero continuar no café, certo? Ainda por um bom tempo. Eu acho que ainda tenho algumas coisas ainda a me doar, né? E atender esses clientes que confiaram em mim todos esses anos, que eu sou muito agradecido. Então, eu acho que ainda tenho muito a oferecer para eles aí, né? E ainda ajudá-los. Bem, você falou isso, né? Tranquilizou o pessoal. Tem ainda... Né, esse projeto Café, eu agora me afastei um pouco para dar oportunidade para os novos, né, integrantes. Eu acho que tem que ter essa renovação de diretoria para não virar uma panelinha só da região de Garça. Eu acho que tem que ter outros integrantes de outros municípios, né, para que isso aí seja realmente, né, de uma região e não de um município. Sim. Mas vou estar sempre, como o Tamis falou, né, não vou abandonar ele nunca, vou estar sempre ajudando da medida do meu possível e continuando, certo? Tentando ajudar quem precisa, né? Eu não consigo ajudar com dinheiro, mas posso ajudar com o meu conhecimento e força de vontade, certo? As pessoas dizem que tem muita lenha para queimar, você ainda tem muito café para torrar. É isso, verdade. Muito legal. Certo. O café é uma paixão, né? O café é um vício e eu costumo dizer, né? O café é mágico, né? Porque se você pegar a maioria dos produtos, né? Ele tem um conservante, ele tem um corante, ele tem alguma coisa para ficar no mercado. O café não. O café, ele é um produto natural, né? Ele é colhido, é uma fruta, né, que não vai nada, né, na secagem dele, simplesmente o sol, né, e o tempo. O benefício dele também é uma coisa bem simples, né, só se tira a casca dessa semente e ele, depois de torrado, o único ingrediente que se usa para misturar com ele, certo, é a água, né, que é a coisa mais pura que o planeta tem, né? Então, o café é diferenciado, né? Então, por isso que ele se torna uma paixão e quem toma ele adora tomar, né? Se cria métodos, se cria, né? A gente costuma dizer que o moderno é o velho de roupa nova, então vai se criando essa cultura. O café, desde os primeiros tempos, ele é uma bebida que cria um ritual, né? Se você pegar lá atrás, a avó da gente, ela, de manhã cedo, os nossos pais sentavam na mesa, os netos, tudo. Então, ela colocava um coador e passava um café, ali tinha um pão, uma manteiga, tudo caseiro, todo mundo sentava, tomava aquele café, se conversava e saía para trabalhar, né? Veio vindo a modernidade, o bule não era mais o bule, se tornou uma jarra elétrica. Depois não era o ideal, porque o café não esquentava, e veio a garrafa térmica. Depois da garrafa térmica veio a máquina de café expresso, e se você for analisando, né, e sempre o mesmo ritual, né, você reunido com a família ou com os amigos, né, para se tomar esse café. E hoje, né, a modernidade, o que voltou? Voltou o café de coador,
certo? A jarrinha, Sim. né? Como era o tempo das nossas avós, sabe? Então, eu costumo dizer que o velho de roupa nova, né? Então, o bule não é mais o bule, é uma jarra, pescocinho de ganso, o coador não é mais de pano, ele já é um V60, né? Um polietileno, agora nem isso mais, tem as cápsulas, mas é sempre o mesmo café, você entende? É sempre o mesmo jeito, é com água, certo? E o pó torrado e moído apenas, você entendeu? Certo. Muito bom. Sabe o que você Legal. passa pra gente? A paixão que você tem pelo café. Sou apaixonado. Eu te falei? Apaixonado, né? Como que é? Apaixonato. Sou apaixonado, certo? Bom, viu? Parabéns. Certo. Muito bom, né? Muito bom. Vamos agradecer aos nossos apoiadores, Sim, vamos lá. ao nosso editor, produtor, tudo que você imagina que está aqui por trás de nós, o Carlos da Garcini, o Chiquinho do Jornal Mais. Jornal Mais. Jornal Mais. E também do Garça Sempre confundo do Foco. Garça em Foco, Jornal Mais, do Jornal Mais, do Garça em Foco. Garça em Foco, A CM com a Móveis, gente. eles que nos concedem os móveis, né, para compor Isso. aqui o nosso estúdio. Nosso parceiro. E a Agência Creare, que está Agência sempre Creare. trazendo artes muito maravilhosas para a gente, né? Para a gente conseguir falar para vocês o que está acontecendo aqui. Isso. E Cafés o do Pantera Brasil, por ter ajudou, aceitado Pantera, o nosso convite ter e vindo, estar aqui Pantera. hoje. Obrigado mesmo. Ó, uma Sensacional. delícia, viu? Sua entrevista. Sua paixão pelo café é muito bonito de ver. Sua paixão pela família, maravilhosa, viu? Emocionou a gente. Obrigado mesmo por ter vindo e ter passado esse momento com a gente. Eu também agradeço muito, sabe? Não esperava. Como você falou, realmente eu sou um apaixonado por café. Eu luto pela cafeicultura da região. Luto mesmo, sabe? Tenho um apreço por tudo isso e agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder contar um pouco da minha história, né? Falar um pouco de café e sabe que as pessoas que estão ouvindo o programa de vocês, sabe, aprendam a tomar um bom café. Gostaria só de falar um negócio. As pessoas quando falam, né, que o café, o correto de tomar o café é tomar o café sem açúcar, certo? As pessoas falam isso, mas não ensinam por que se toma o café sem açúcar. Um café para tomar sem açúcar, ele tem que ser um café de altíssima qualidade e ter uma torra muito bem feita. Porque se eu pegar um café de combate, esses cafés muito baratos que tem nas gôndolas do supermercado, e fazer ele e dar para a pessoa que nunca tomou um café sem açúcar, vai pôr na boca e vai achar que lá um gosto de fel, de remédio, né? Vai achar horrível e nunca mais vai tomar. Agora, o café, quando ele tem uma torra clara, que ele tem uma moagem não tão fina, né, feito com a água na temperatura certa, o que acontece? Ele vai soltar ali no aroma, no sabor, a doçura natural, porque o café é amargo, né? Mas ele tem a doçura do fruto. Então, quando você toma o café sem açúcar, ele tem que ser um café com essas especificações, sabe? Uma torra clara ou média, um café de grão de boa qualidade, uma moagem um pouco mais grossa, não tão fina, né? E não se tomar ele pelando, quente demais, sabe? Ele tem que ser tomado na temperatura certa, morninho, porque ele muito quente você não vai sentir, você vai sentir o amargor, não vai sentir a doçura. Quando ele está um pouquinho mais frio, né, morninho, você sente a doçura dele. Então, quando se fala, né, se o correto é tomar o café sem açúcar, mas você tem que tomar ele também, ensinar o jeito de se tomar o café, certo? Muito bem explicado. Ninguém explica isso. Sim, é importante, muito bem explicado. O correto é tomar sem açúcar. Sim. Não, mas o correto é tomar A pessoa vai lá, café toma, de qualidade. a pessoa toma, não é possível que alguém goste desse café, né? Justamente. Então, Realmente. Legal. certo. Muito bom. Aí. Mais um aprendizado com
Professor Pantera. Quem dera, Fechamos mais um episódio. Obrigado. Você que ainda não segue a gente no Spotify, no YouTube, vai lá, Vai Pod tá aqui. Café. Acho que por aqui. Vai colocar aqui. E também siga a gente no Instagram, oficial Pod Café, para acompanhar nossas futuras postagens, nossos cortes, que a gente coloca os melhores momentos, tudo lá. Um abraço a todos. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigado. Certo, obrigado pelo convite. Ó, obrigado, viu? Pô, que isso. Poxa vida. Tá. Foi muito Desculpa bom, de muito alguma legal. coisa. Imagina, foi muito gostoso. isso. Certo. Poxa falar de vida. café é muito Certo. bom, né? É verdade. Não, você tem muito conhecimento. O que vocês precisarem, a Mariane sabe disso, pode contar comigo, no que for, Ótimo. certo? Eu sou ruim para ir em festa, certo? Essas coisas, mas para ajudar eu sou bom, pode ter certeza, certo? Nos piores momentos, então, aí que você vai me conhecer, certo? Não é nos melhores. Os melhores eu não sou boa companhia, certo? Que isso. Mas nos momentos mais difíceis, pô, você vai saber que você tem um grande amigo aqui, tá bom? Pode contar comigo, Muito obrigado. certo? Porque para mim, assim, eu considero café. Eu falei, né? E eu tá gravando, então Sim. vai gravar, então pode ir. Não desligou o celular, hein? Senão você quer despertador. Certo. Gente, bom, vou desligar.